foi o nosso caminho para o mundo. A sedução permanente da aventura, a rota fascinante do desconhecido. Houve um plano, um querer consciente e positivo, e todas as forças da nação se coordenaram para um grande fim e construímos uma mentalidade nova para um mundo novo. É por via do mar que milhões de pessoas de inúmeros países e regiões do mundo pensam e falam em português. Dar e receber são gestos de um povo que, desde sempre, aprendeu a retalhar-se pelo mundo numa busca constante de dias melhores e de aventura, pela esperança do desconhecido nos Brasis, nas Áfricas, nas Índias, mais longe ainda, nos confins da Ásia, arrojados bárbaros do Sul que ousaram entrar em impérios de outro mundo. Construímos a guerra com a revolta de a fazer apaixonados pela paz, trocando barcos ancorados por terras verdes e quentes, que envolvemos em beijos diamantes, no atravessar dos séculos, por entre a extensão infinita da terra que fomos descobrindo ao mar. Somos um povo do mundo, ainda hoje, ainda sempre, vivemos em todo lado e em lado nenhum. Tão perfeito é o nosso ir e vir, quase sem estar. Nunca nos despedimos do mundo porque nunca tivemos o mundo. No fluxo indomável da história, permanecemos com o melhor de nós, a língua. Com ela transpusemos as ruínas do Império Impossível. Por ela nos demos à paz de uma vida de conquistas. Nem sempre se entende este povo sem noite, que em cada crepúsculo vê uma madrugada. Sejam bem-vindos ao programa Marca Portugal Global. Desta vez temos como convidado Manuel Azevedo Graça, investigador da História da Arte, antigo diretor do Castelo de Guimarães, do Paço dos Duques de Bragança e do museu. Diga, Manuel, qual é o museu? Alberto Sampaio. Também em Guimarães. E também teve uma ligação com a matriz portuguesa enquanto membro da Comissão de Honra do Prémio Fémina, quando se realizou em Guimarães em 2013. Seja bem-vindo, Manuel. Obrigado por ter aceito este nosso para falarmos sobre a Marca Portugal Global. Para aqui falarmos e debatermos sobre o que é isto da Marca Portugal enquanto marca país, no que significa culturalmente, patrimonialmente, qual é a percepção não só dos portugueses, mas também de outros públicos, internamente e até externamente. E nessa sua profissão tão abrangente e em tantos lugares que neste momento está no Porto, não é? Antes estava em Guimarães, a cidade de berço, onde tudo terá começado e que inclusivamente tem seguramente a sua opinião bastante fundamentada não só na sua área profissional e académica, mas também de todas as suas experiências que foi tendo e foi-se percebendo com os vários públicos que visitavam esses espaços. O que é isto da Marca Portugal, antes de mais, para si? Ora bem, antes de mais, muito boa tarde, obrigado pelo convite, é um prazer enorme estar aqui consigo hoje, revê-lo a esta distância, mas de imagem. O que é a Marca Portugal? A Marca Portugal é também a nossa essência, é também porque é um conjunto de vários sentimentos, de várias existências, mas é também o sentimento de se ser português, de se pertencer a Portugal, de nos vermos identificados na nossa história, nos nossos valores globais. Nós somos provavelmente o primeiro país global da história e que se manteve como tal até hoje. E que, de alguma forma, a partir deste retângulo, conseguiu sedimentar valores muito próprios, marcas muito próprias, que
fez espalhar pelo mundo sem perder nunca, fazendo associar as várias camadas das várias espaços onde estivemos, mas sem nunca perdermos a nossa proveniência. Aliás, tão simples como esta pequena coisa. Nós, na nossa história da arte e nas conversas ainda usamos a palavra solar no sentido de identificação a um solo. Eu acho que a marca Portugal é muito isto, é um solar daquilo que nos faz portugueses. E relativamente à cultura portuguesa, poderíamos dizer, e que é uma cultura que não é só única aqui e que não se construiu somente aqui neste pequeno solo pátrio, como diz-me, não é uma cultura solar, mas ela é global, é mundial. Parece-lhe que poderia, ou é considerada uma cultura e como património da humanidade? Então não. Primeiro, se formos a ver, todas as culturas de alguma forma fazem parte do património da humanidade, mas muito poucas culturas podem sentir aquilo que nós sentimos, que é nós, para além daquilo que é o território nacional de hoje, continente e ilhas, nós temos património português, marca Portugal, espalhado por todos os cantos do mundo, e não é só, e classificado pela Unesco como património da humanidade. E não é só no Brasil, e em Angola, e em Moçambique, e em Cabo Verde, onde temos, Angola penso que ainda não, mas há processo em curso, que temos património classificado como tal. Nós temos no Paraguai, no Uruguai, na Argentina, temos nos Estados Unidos vestígios da nossa passagem por lá, que fazem parte, que os americanos assumem como parte da sua própria marca, como é a Pedra de Dayton. Temos vestígios nossos que são muito portugueses e que nós, quando lá vamos, sentimos como muito portugueses, em todo o norte de Marrocos, norte litoral, naturalmente, desde logo a bandeira da cidade de Ceuta, que é a bandeira de Lisboa, o girondado de Lisboa, negro e prata, com as armas nacionais, com uma pequena alteração, que é o castelo de cima está em baixo e a coroa não é coroa real, ou melhor, é uma coroa real, mas é coroa ainda de Dom Sebastião, porque dada por Dom Sebastião. Mas também isto espalha-se pela Índia, por Macau, por Singapura, e mais do que isso, a nossa marca é muito a marca do saber conviver e do saber viver. E quando nós vamos a países como Singapura ou nas redondezas, onde o vira domingo continua a ser dançado, e aquela gente de lá continua a considerar-se portuguesa. Eu nunca mais me esqueço, há uns largos anos atrás, a minha mãe trabalhou com uma rapariga australiana de origem singapuresa, em que a avó dessa rapariga ainda falava um dialeto português da zona. E isto é o que faz a marca Portugal, que não é, volto a dizer, não é confinada no território nacional, espalhou-se muito e mais do que isso, é que lá fora é valorizada, é muito valorizada, até como fundos de receitas. O turismo neste momento estará em baixa, mas acredito e espero que volte ainda com um bocadinho mais organizado, mais regimentado, mas espero que volte em grande. E as pessoas, quando vão a Macau, querem ver a catedral, a fachada da Igreja de São Paulo, como quando vão a Singapura, querem ir ver o arco do que resta da muralha, como em Goa, querem ver não só as igrejas, mas as fortalezas, etc, etc, etc. Por isso, isto é parte da nossa marca que, como muito bem disse, está espalhado pelo mundo inteiro. E tirar-nos isto, ou então entrarmos em modas correntes hoje em dia, de vamos aniquilar isto tudo, para além do mais, estávamos a fazer ou que esses próprios países estavam a fazer um atentado às suas próprias finanças, porque é isto que chama também pessoas àquelas paragens. E que nós temos que nos orgulhar muito, porque é um bocadinho de nós. E quem vai a Olinda ou à Bahia
a certa altura sente-se um bocado em Portugal, com aquelas casas e com aquelas fazendas e com aquela arquitetura que é muito a arquitetura do país, que infelizmente nós estamos a fazer desaparecer rapidamente. Essa arquitetura que também é a marca que nós levamos e que eles estão a preservar, nós cá no território nacional muitas vezes estamos a fazer desaparecer rapidamente, e quando dermos verdadeira conta disso vamos chorar porque podemos aproveitar isso de outra forma que não, infelizmente nem sempre estamos a saber fazer. E até de países que inclusivamente nunca fizeram propriamente parte dessas possessões império, que hoje em dia, como sabe, a palavra causa muita impressão a umas certas pessoas na nossa sociedade civil, não só pessoas aqui como o Fado Amália Canta, nada e criado, mas também outros que adquiriram a cidadania, inclusivamente, por exemplo, no Uruguai, a colónia de São Sacramento, património da Unesco, exatamente, que corrobora aquilo que diz. É uma presença portuguesa que ali esteve muito pouco tempo, que deixou de pertencer à coroa de Portugal por tratados com Espanha, com o Tratado de Afonso, parece-me, que andavam sempre ali para trás e para a frente. Portanto, de facto, é verdadeiramente representativo. Mas há aqui uma coisa que também mencionou que é bastante importante, que eu acho que neste momento é uma das nossas extraordinárias mais-valias, que é a língua portuguesa. Claro. É pluricontinental. E a lembrar pessoa. Mas já agora deixe-me só ir um bocadinho atrás para depois irmos à língua portuguesa. A primeira representação cartográfica da Austrália, da costa australiana, de quase toda a ilha australiana, é feita por um português do século XVI, em meados do século XVI. Quando, nos princípios deste milénio, um investigador australiano, infelizmente esse mapa foi roubado ou foi levado para Paris, onde está hoje em dia. Quando há uns anos atrás um investigador australiano faz a tentativa de identificação da chegada do primeiro europeu à Austrália, inclusivamente identifica o navegador que chega lá e inclusivamente vem a Portugal citar bons investigadores atuais, como nomeadamente o meu bom amigo Manuel Abranches Sobral. Quanto à língua portuguesa, eu acho que a expressão de Pessoa diz tudo. A minha pátria é a minha língua, é a língua portuguesa. É uma língua riquíssima e que neste momento é a quinta, sexta língua mais falada do mundo. Com as suas deambulações. Claro que o português que se fala em Portugal é diferente do português que se fala no Brasil, ou do português que aquele genial escritor chamado Mia Couto reinventa em quase todos os seus livros, desde logo nos títulos, do português falado em Moçambique. E, para além disso, os crioulos que derivam do português, e não só os africanos, os orientais também. O tal de Singapura, os da Índia, de Ceilão. E se nós soubermos valorizar capazmente a língua portuguesa, não a assassinando como se vê todos os dias, desde logo na televisão, mas também pelas mensagens de telemóvel, mas se a soubermos tratar convenientemente e com dignidade, aceitando que ela evolui. Eu, se sou contra grande parte do acordo ortográfico recente, este último, há algumas coisas que eu até aceito como uma evolução, mas sobretudo o que mais me incomoda é uma subalternização do português de Portugal perante outros portugueses, quando muito deveríamos ter permitido que cada um se desenvolvesse consoante as suas próprias necessidades, consoante as suas próprias vicissitudes históricas. Seja como for, sem dúvida que a língua é ainda hoje aquilo que nos identifica muito, e sem dúvida que com as dificuldades que nós temos a facilidade de aprender, de apanhar vários sotaques e de saber falar e apanhar as várias línguas, mas sabemos que o brasileiro tem dificuldade em perceber o português de Portugal, porque é mais fechado, porque nós muitas vezes não acabamos as frases, muito menos as palavras, porque entendemos que o nosso interlocutor já sabe o que nós vamos dizer,
seja como for, o facto de irmos ao Brasil e com mais calma ou menos calma, com mais cuidado ou menos cuidado, nos fazemos compreender e compreendermos os outros, e com o mercado que o Brasil, e não só, e hoje em dia não podemos esquecer a França de lusodescendentes ou os Estados Unidos de lusodescendentes, onde o português durante um tempo parecia que estava a ser esquecido e que as novas gerações não estavam a aprender e que hoje em dia cheira, mas aquilo que eu vou sentindo lá de fora é que se calhar isso está a reverter e o português começa a ser entendido, até porque as pessoas tendem a ir buscar as suas raízes e quando sabem que têm uma origem portuguesa tentam saber um bocadinho mais e o saber um bocadinho mais passa por saber um bocado da língua também. Até porque é impossível, passando para outra área, mas é impossível fazer investigação genealógica, por exemplo, para saber de onde vem e quais os antepassados, vindo para Portugal sem saber falar português. Eu teria muita dificuldade em fazer, acreditando que há arquivos bons, fazer genealogia russa, porque não só não sei russo, como não sei cirílico. Mas também alemã, a própria forma de escrever, a própria caligrafia varia não só ao longo dos tempos, mas de localidade para localidade, e por isso tudo traria problemas. E por isso, se eu tiver um dia que fazer investigação na Alemanha, eu vou ter que aprender a falar alemão e a perceber as próprias caligrafias, mas isso depois é outra fase. Mas seja como for, há um reinteresse, uma aposta cada vez mais, sobretudo no exterior, cada vez mais incisiva sobre a aprendizagem e sobre a divulgação da língua portuguesa, que é riquíssima e que caramba, países que dão tantos poetas como Portugal dá e tantos escritores, só Portugal e depois o Brasil, só não se percebe como é que a língua portuguesa só tem um Nobel, que é o que é, mas o facto é que tantos outros que lá faltam, e eu estou a falar dos que já morreram, ou os que morreram há pouco tempo, como nunca se percebeu porque é que Jorge Amado não teve um Nobel, ou mesmo o Miyakoto, porque é que não tem um Nobel da literatura. E mesmo em Portugal, tantos outros escritores que seriam Sofia, Agostina, que seriam merecedores, Lobo Antunes, que seriam merecedores de Nobel também. Antes de passarmos para outro fator também muito importante no que é isto da matriz portuguesa, da marca Portugal, queria só aqui continuar um pouquinho no património, depois do património até se pode desenvolver ao património edificado, arquitetónico, etc., mas há também um património muito importante, que é o humano. Mas antes de passar para esse humano, este património edificado, aquele que também representa toda a evolução de um país, de uma nação, a sua história, e a nossa foi riquíssima e que sofreu influências no seu próprio território, através de várias contingências, e depois também trouxe essas influências de fora, também como as levou, esteve na sua mão, verdadeiramente, dois tesouros nacionais. O Castelo de Guimarães e o Paço de Bragança. Perante esta responsabilidade, qual foi a sua perspectiva, qual foi a sua leitura, não só do que significam estes dois monumentos, estas duas construções, não só perante os portugueses, não estou só a falar nos locais, mas perante os portugueses na generalidade, que eu acho que são dois monumentos reconhecíveis por todos os portugueses, mas principalmente também pelos estrangeiros, e acredito, e também já agora se for possível, se houve algum reconhecimento ou alguma apreciação pelas comunidades, os imigrantes, lusodescendentes, etc. O Paço e, sobretudo, o Castelo está na nossa memória coletiva de sempre, com todas as vicissitudes que o Castelo tem. O que é que resta do Castelo de Dom Afonso Henriques, para não falar do que seria anterior, o que é que resta o que é Castelo dos centenários de 1940, das comemorações dos centenários de 1940. Tendo em conta que o castelo chegou a ser equacionado, vamos demolir todo aquele castelo porque era uma belíssima pedra que ali estava. Seja como for... Aconteceu isso?
nos princípios do século XX, equacionava-se o utilizar aquela pedra do castelo para obras públicas e privadas, Então, e, em parte, chegou a ser usada. Então significa que este movimento pseudo-revisionista já existia então e que aqui em Lisboa também houve, não na demolição, mas pelo menos numa intervenção absolutamente que eu achei ridícula e quase criminosa na própria sede de Lisboa, em que removeram todas as talhas douradas do interior da sede de Lisboa. Mas enfim, ou seja, isto que estamos a passar atualmente, este revisionismo criminoso já existia, mas vá lá que as gente do Norte travaram isso, não? Já agora, sede de Lisboa, mas na do Porto, na de Braga, na de Coimbra, aconteceu a mesma coisa. E não aconteceu na de Lamego, ainda se está para perceber porquê. Há uma pequena diferença, é que nós, em fins do século XIX e 1900, temos uma população que é maioritariamente analfabeta, com uma cultura muito básica, uma cultura erudita, entenda-se, muito básica, quando a tinha, tem uma cultura popular riquíssima, sem dúvida, tem um apego às suas coisas, das suas terras riquíssimas, mas depois há, a nível de elites, ou havia nessa altura duas grandes tendências, aquelas que se pode abdicar tudo em nome do progresso e que levou, por exemplo, no Porto ao desaparecimento de 40% da muralha fernandina, em Lisboa a mesma coisa, ou para não pensarmos que isso é só português, em Paris e em Viena, quando se constroem as grandes avenidas ao gosto de Haussmann, aquilo que se faz é demolir que é antigo e que aparentemente não terá tanto interesse, aparentemente. E depois há uma elite muito erudita e que em Guimarães é personalizada por Martins Sarmento, um filho da terra que defende, um dos primeiros arqueólogos portugueses e que defende aquela cidade como poucas, e que conseguiu, ou começou um movimento que permite a salvaguarda daquele espaço. E depois, quando chegarmos ao Estado Novo, por volta dos anos 30, vamos recuperar aquilo, até porque estamos a prever já as comemorações do centenário, o centenário da independência de Portugal, 1143, e o centenário da restauração, 1640. E por isso vamos restaurar aquilo, e para além de mais, podemos entender muita coisa do Dr. Salazar, mas uma das coisas que ainda ninguém o acusou foi de ser estúpido. E uma das coisas que ele pretendia fazer para afastar de Lisboa era que a presidência da República pudesse instalar-se, pelo menos grande parte do ano, em Guimarães, e daí a reconstrução do Paço. Até por uma simples razão, é que até à morte do Marechal Carbona, o governo tinha poder, mas tinha um contrapoder, que era o próprio Marechal Carbona e o exército. E por isso, e os militares, e por isso a tentativa de afastamento tinha uma lógica também clara até de maior controle. Seja como for, reconstrói-se o Paço à europeia, ou seja, muito à Viollet-le-Duc, ou seja, não o Paço que tinha sido, provavelmente nunca terá sido aquilo, mas o Paço que idealmente poderia ter sido. E chamam-se dois grandes arquitetos para o fazer. O arquiteto Rogério de Azevedo, daqui do Porto, e o arquiteto Baltazar de Castro, que fazem os projetos de reconstrução do Paço que são absolutamente brilhantes. Até porque, também volto a dizer, não é nada que não se tenha feito lá fora. Não, fez-se isto. Carcassonne, a Catedral de Notre-Dame são exemplos, ou se quisermos, a Catedral de Barcelona, a Catedral Gótica de Barcelona, são exemplos claros destas reconstituições como idealmente deveriam ter sido. O Paço, o Castelo, até mais do que o Paço, é a memória clara do que é ser-se português. E por isso todos os portugueses que vão a Guimarães têm que rumar, ou que até, eu diria mesmo quase todos os portugueses que vêm ao norte têm que rumar a Guimarães para ir ver as nossas origens, porque eventualmente terá lá nascido o Afonso Henriques. Eu não vou entrar nessa polémica, porque se nasceu em Guimarães ou noutra localidade, é para outros historiadores que não eu. Mas seja como for, é com Guimarães que nós identificamos o centro do nosso primeiro reino.
E por isso todos os portugueses vão e vão ver a casa do Afonso Henriques. Aliás, e ouvimos muitos brasileiros entrarem no Paço e a perguntarem: então esta é que é a cama onde nasceu Afonso Henriques, uma cama do século XVII, e por acaso indo-portuguesa. Mas esta questão do identificarem-se com aquela terra, com aquele património, e é que se acumula o que o próprio guimaranense tem sobre a sua terra. Havia que um bom amigo meu, até de Guimarães, que me dizia, um grande amigo meu, aliás, que me dizia isto: eu só identifico outro tipo de bairrismo de apego à sua terra, como o de Guimarães, nas gentes da Ribeira do Porto. Onde o bairrismo é absolutamente, ou se quisermos depois nos adeptos de futebol em relação ao seu clube, se quisermos ir por aí, mas é um bairrismo que os cola àquela terra. Já agora a falar em futebol, isto é tanto assim que no ano em que o Vitória de Guimarães deixa a segunda divisão, é o terceiro estádio mais cheio do país para ir ver os jogos do Vitória de Guimarães. E não é por causa do Vitória, é porque é o clube da sua terra, é o bairrismo deles. E por isso preserva, e aliás é das cidades com os centros históricos melhor preservados que eu conheço em Portugal. Eu penso que inclusivamente baterá também, a escala é diferente, mas baterá inclusivamente o de Évora, por exemplo, ou mesmo o de Faro, que considero que está bastante bem preservado. Mas o de Guimarães, porque em Guimarães não vê, por exemplo, um grafite, e não vê por uma simples razão, é que isso é uma heresia contra a sua própria terra. E por isso os próprios guimaranenses não fazem isso. E para além de que, também pelas mãos de outro guimaranense, o arquiteto Fernando Távora, com muitas ligações a Guimarães, recuperou aquela cidade, começaram o processo de recuperação muito bem feito. Qual é a responsabilidade que alguém tem nas suas mãos o Paço, o Castelo, e como a certa altura como eu tive durante esse período todo, o Museu de Alberto Sampaio, que está também na origem da cidade de Guimarães, porque está instalado na antiga colegiada de Nossa Senhora de Oliveira, para a defesa da qual foi construído o castelo lá em cima. Por isso, a origem de Guimarães, podemos dizer que é mesmo a colegiada de Nossa Senhora de Oliveira. Qual é a responsabilidade? É toda, porque nós temos ali todo o peso da história, todo o sentido do património, toda a marca Portugal. Eu acho que quando nós pensamos em Portugal há meia dúzia de imagens que nos vêm à cabeça. Para quem é do Porto, a imagem da vista de Gaia sobre o Porto com a Ponte Luís I. Mas para quem é português, quer queiramos, quer não, o Monumento dos Descobrimentos em Belém, a Torre de Belém, Coimbra, aquela imagem da Torre da Universidade. E para todo o português é o Castelo de Guimarães. E por isso, esta identificação, esta marca poderosíssima, em que, inclusive, o Castelo de Guimarães é usado para tudo e mais alguma coisa, estilizado, não estilizado, tornado cartoon, não tornado, pinturas eruditas, é usado para tudo e mais alguma coisa, porque é parte da imagem de Portugal, da marca Portugal, e por isso, ser-se diretor de um espaço daqueles, a responsabilidade é absoluta. E tenho pena só de não ter podido fazer mais na altura em que lá estive, porque estávamos num processo de aprovação de umas obras que foram concretizadas já depois da minha saída e penso que com razoável qualidade permitem uma visita mais segura àquele espaço, uma vez que durante anos foi um sítio que nem sempre a segurança era total, infelizmente. Não posso deixar de fazer uma outra pergunta relativamente ao património. Todos os países têm a sua própria característica arquitetónica, ou pelo menos monumental, da mais reconhecida ou da mais iconográfica relativamente aos sejam eles palácios, igrejas, ou seja, a nossa portuguesa, obviamente, também temos essa identidade. Mas, no que se refere aos monumentos palacianos, os solares, como a pessoa falou, palácios, excepcionalmente, os palácios reais, também os
inclusivamente até também engloba, como no caso de Mafra, um mosteiro e uma basílica. A ajuda que não conseguiu ser completada, pelas razões que nós sabemos. De resto, todo o nosso património palaciano, quando nós imaginamos, não se retira, obviamente, mas quando nós visitamos outros países, os castelos do lado, as casas, os palácios ingleses das grandes famílias, dos grandes títulos, inclusive os irlandeses, castelos talvez, não, enfim, ainda vivem alguns proprietários e senhores da terra e tudo mais. E mesmo na Alemanha, ainda vivem naqueles castelos, palácios, etc. Qual foi a característica ou qual foi o condicionamento que fez com que esse nosso património se tornasse, ele não é humilde, mas com umas características não tão sumptuosas, raras exceções, como nós sabemos, com raras exceções. Sabe que é um tema que por acaso tenho falado bastante nos últimos anos, porque é um tema que me interessa. Nós temos um património, primeiro, fora da zona de Lisboa, zona de Lisboa, da grande Lisboa, chegando até à Serra da Rábida para um lado, Sintra para o outro, Mafra, etc. Nós temos quase tantos palácios em Portugal como temos dedos de uma mão. Se quiser a Brejoeira, se quiser o Paço dos Duques de Bragança, ainda que seja uma construção maioritariamente dos anos 40. Se quiser o Paço Episcopal do Porto, sem dúvida é um. Se quiser o Palácio dos Carrancas aqui no Porto, mas que antes de ser, é palácio por inerência de funções, é palácio porque os militares que se instalaram lá com poderes de governação se instalaram lá e depois, a partir do momento em que Dom Pedro ex-IV de Portugal, ex-primeiro do Brasil, se instalou lá e sobretudo, no momento em que a família real compra o edifício. E pouco mais teremos, e a Brejoeira eventualmente, se quisermos chamar de palácio. Mas mesmo a Brejoeira, ou mesmo o Mateus, são palácios pequenos comparado com o que se passa lá fora. Porquê? Primeiro, provavelmente haveria e poderia existir um palácio, por acaso aqui no Porto, que seria compatível com grande parte dos palácios urbanos lá fora, que seria se tivesse sido construído a Casa da Perlada aqui no Porto. Mas só ficou nem um quarto do projeto inicial, ou daquilo que eu penso que fosse o projeto inicial. Mas porquê é que isto acontece? Por, primeiro, uma endémica falta de dinheiro em Portugal. Depois, e que aliás faz com que, se reparar bem, tirando honrosas exceções, mesmo em Lisboa, o que nós temos é, nestes nossos palácios, nestas nossas casas, é uma fachada muito rica, muito decorada, sobretudo quando chegarmos ao Barroco, mas mesmo antes do Barroco, mesmo com o Manuelino, e depois temos uma caixa absolutamente desinteressante com uns rasgões para as portas e janelas que não rezam ao Menino Jesus. Por isso, nós concentramos naquilo que é visível. E depois, concentramos muito naquilo que lá fora, durante muito tempo, não se concentraram, que foi no recheio interior. Bom mobiliário, não tanto pintura, apesar de que era bom sabermos... Isto é um exercício absolutamente teórico, jamais será respondido, mas era bom saber o que é que perdemos de norte a sul com o terremoto. E então em Lisboa devemos ter perdido preciosidades imensas. Mas, por exemplo, sabe-se hoje em dia que nos princípios do século XVII estavam a entrar carregamentos de pintura flamenga e de autores como Bruegel, no Porto e em Lisboa, trazidos, quadros relativamente pequenos, mas trazidos para serem vendidos aqui. E que, felizmente, estão a reaparecer agora, até no mercado de leilões, a reaparecer agora, que se calhar vai dar completa perspectiva, nova perspectiva do que eram os recheios das nossas casas. Agora, depois também temos que ver uma coisa, é que lá fora a nobreza, essa grande nobreza, para além de ter grandes benefícios da coroa, desde logo até em grandes propriedades, tinha também a capacidade que a fez de entrar no comércio, no escambo. E os nossos, tirando
uns quantos em Braga, tirando uns quantos no Porto, tirando uns quantos em Lisboa, a nossa nobreza raramente comerciou. Até porque ainda vinha com perspectivas de cavaleirismos medievais que a realidade já era completamente diferente. Já não havia necessidade de militares como tinha havido antes, e quando há necessidade vão à Índia. E quando vão à Índia, uma das coisas que fazem sempre é trazer uma embarcação, numa embarcação de bom carregamento que vendem cá. E muitas vezes disfarçado, que é para não pensarem que a nobreza está a comerciar. E isto tirando eventualmente Porto, Braga e Lisboa. Eu sei que aqui no Porto, por exemplo, grande parte da nobreza comercia. Mas a nobreza de Porto também é um bocado diferente da nobreza do resto do país. Primeiro, antes de serem nobres, são cidadãos. E a qualidade de cidadãos da cidade, cidadãos do Porto, faz com que eles possam comerciar, possam viver com uma à vontade que não é o que se passa em Lisboa, ou no resto do país. Lisboa há de ser sempre um caso à parte, até porque, como todos os centros de corte, são sempre à parte. Mas o resto da nobreza do país, e mais que isso, quando estes cidadãos começam a ser tornados fidalgos cavaleiros ou escudeiros da Casa Real, quando estão no Porto, o primeiro título que eles exibem é serem cidadãos do Porto. O que diz muita coisa do que é esta gente. Ao mesmo tempo também é curioso, só a partir do século XVIII é que realmente vão investir em edifícios. Porquê? Porque até lá também estão muito mais preocupados em ter os seus negócios a andarem do que propriamente a construir e a fazer edifícios nobres. E quando os fazem também nunca vão fazer com a escala daqueles que disse, de Itália, ou de França, ou da Alemanha, ou de Inglaterra, ou da própria Rússia. Nunca irão fazer com essa escala. É uma escala também muito própria, porque se calhar também não há necessidade de ostentarmos, como os espanhóis têm, por exemplo, aqui ao lado. É engraçado que se passa a fronteira e logo aqui na Galiza ou na Extremadura já vamos ver palácios sumptuosos, mas se calhar há outra necessidade, se calhar há mais riqueza, se calhar a melhor gestão dos fundos. Se calhar esse é um dos grandes problemas que justifica muito do estado em que estamos atual, é nós não sabemos gerir. Nós não sabemos gerir os nossos próprios bens, quanto mais os bens do país. E por isso mesmo, se calhar por causa disto tudo, ostentamos, construímos coisas que ao fim de uns anos não têm utilidade absolutamente nenhuma, ou ao fim de um evento não têm utilidade nenhuma, e em vez de preservarmos o nosso património, daquilo que realmente deve ser preservado, mesmo aquele mais pequeno à escala portuguesa, mas que depois na paisagem ganha um encanto que é absolutamente único. Eu tenho algumas poucas raízes minhotas, mas sobretudo como está aqui próximo de mim, viajo muito para o Minho. E quem viaja e faz, por exemplo, aquela Ribeira Lima e vê o Paço de Calheiros, ou vai a Vieira e vê a Casa da Carreira, vê que, para dizer um urbano e um rural, ao contrário, um rural Calheiros e um urbano, a Casa da Carreira, aquilo que nós vemos é uma arquitetura que se enquadra e que tem um encanto na paisagem e que se calhar se fosse um daqueles palácios ingleses iria ficar completamente descontextualizado também da paisagem. Mas eu acho que nós não temos isso sobretudo porque nunca tivemos dinheiro, pelo menos desde o reinado de Dom Dinis nunca tivemos dinheiro, e mesmo quando nas descobertas começamos a trazer coisas, o primeiro carregamento que chega a Lisboa foi desembarcado de um barco para outro barco para seguir para o centro da Europa. Bom, falou em Ponte Lima. Ponte Lima é verdadeiramente um reduto patrimonial palaciano, ou pelo menos de Soares. Sim, sim. Verdadeiramente é bem reconhecido e é também uma caixinha de tesouros que temos em Portugal, vários. E dizem muito bem que é também o ambiente paisagístico, o seu redor,
que faz e leva também esse património. E aqui em Lisboa, essas grandes casas geralmente ou tinham uma grande proximidade, ou faziam parte da família real, ou então, de facto, eram umas famílias que também tinham essas benesses, como aqui é o caso do Beato, onde eram os arrabaldes aristocráticos, perto da Igreja da Madre Deus, que era também havia o Paço Real, e havia uma opção de palácios até ao Duque de Lafões, etc., e de conventos, etc. E depois também aquele hábito muito português de andar sempre em constantes mudanças, com a casa às costas, sinceramente, e quando falou também no recheio, a casa ficava só paredes e chão, porque tudo foi transportado, desde as tapeçarias para as paredes, como as alcatifas que se chamavam para o chão, não eram as alcatifas de hoje, não é? E que eles, por isso, simplesmente a casa ficava despida, quando passavam para a próxima. Falasse que seguramente não era assim como está, com aquela tijoleira no chão, era habitado pela família real, até porque era uma casa de verão, era um palácio de verão. Bom, Já agora deixe-me só contar esta história muito rápida. Princípios do século XX, o meu avô vivia na então Rua do Príncipe, hoje Miguel Bombarda. Mais central é impossível, é a zona entre o Palácio Cristal e a Rua de Cedefeita. E chegava a uma altura do ano e há banhos para a Foz. Nas vésperas de ir para a Foz, ia à casa dos amigos despedir-se. Porque ia para longíssimo, 5 km em linha reta, ia para longíssimo. E na manhã em que eles saíam depois para ir para a Foz, ia um carregamento com a mobília, com a roupa da casa, com alguma louça, para ir rechear a casa da Foz, que já tinha muita coisa lá. Por isso estamos a falar, essa tradição chega até ao século XX. Verdadeiramente. E eram umas distâncias, repara, aqui em Lisboa, acho extraordinário, como do centro de Lisboa para o Beato, que hoje em dia isso é impensável, e naquela altura era fora de Lisboa. Vinham aqui veranear, acho extraordinário. Aliás, o Tejo chegava até ao Palácio do Duque de Lafões, que há ali, inclusive, havia ali o cais do Duque. Bom, verdadeiramente, há sempre é verdade. E também nós não temos propriamente uma geografia propícia a termos um Blenheim, a termos umas coisas destas, não é? Não poderíamos, verdadeiramente. Tivemos Mafra e foi uma obra magnânima. E tanto que ouvimos hoje, nestes últimos, pelo menos 50 anos, de dizer que o rei estava louco, foi construir aquela coisa e podia ter alimentado muita gente. E qualquer dia, alimentou com certeza, e qualquer dia também estão a dizer que é uma marca não só da realeza, do poder do Estado, mas também do poder da Igreja. Por isso vamos demolir e fazer, em vez de pegarmos naquilo e pensarmos numa forma pedagógica de comunicar e de valorizarmos aquele património. Quem diz Mafra diz os solares. Os solares de domingo têm uma qualidade, a maior parte mantém-se na família, as suas famílias. Mas vamos pegar nisto tudo e vamos valorizá-los e comunicá-los de uma forma capaz, porque isto é que é a marca Portugal também. Olha, mas relativamente ao Dom João V, eu acho que é um dos reis mais incompreendidos, um dos mais incompreendidos da nossa história. Quando dizem que ele ali desbaratou dinheiro, não desbaratou dinheiro, nem construiu uma coisa propriamente ridícula, até porque eu até acho que necessitar ir para lá viver. Mas, de qualquer maneira, durante anos, ele empregou milhares de portugueses na construção. Qual é a diferença entre hoje nas obras públicas das autoestradas e do CCB que ali foi feito e dessas coisas todas? Não há diferença nenhuma. Dava para tantas conversas. Não era? Tantas conversas. Verdadeiramente. E depois, tinha dinheiro e desbaratou. Não, manter o Império não era propriamente barato. Não. Havia o soldo de todos os exércitos e marinhas, etc, etc, etc. Verdadeiramente, esta temática dava-nos uma conversa e com outras pessoas, cada uma também, a trazer mais umas, me dava uma tertúlia extraordinária. Eu prometo que um dia havemos de combinar uma tertúlia destas sobre esta temática tão interessante relativamente ao nosso património. Tem que ser salvaguardado e neste momento tem que ser protegido, que é muito mais complicado.
e já não temos cá um Dom Fernando II, que salvou a custódia de Belém de ser derretida, porque hoje em dia já estava, se calhar, um lingote já cá não estaria, e tem que ser a sociedade civil, que é também uma marca de Portugal, que temos que reconhecer, ela tem que ser informada, e isto é importante, esta conversa também é importante, para que a sociedade civil que nos ouça, que assista a estas pequeninas conversas, percebam também verdadeiramente qual é o alcance do que temos à nossa volta, e que verdadeiramente este património pertence-nos. O Estado só o tem à sua salvaguarda, só está mandatado para a sua salvaguarda, porque ele pertence-nos. Caro Manuel, obrigadíssimo por ter aceito este meu convite. Foi um gosto enorme estar consigo e até uma próxima oportunidade que seguramente que irá acontecer. Obrigado pelo convite, o gosto foi todo meu. Terei todo o interesse em estar na tertúlia sobre estas temáticas, que são muito as nossas conversas também, e foi um gosto imenso poder revê-lo assim também. Muito obrigado. Foi mais um Marca Portugal Global, desta vez com o Manuel Azevedo Graça, historiador de arte, antigo responsável dos maiores e mais reconhecidos e iconográficos monumentos de Portugal, que nos trouxe um novo olhar lúcido e perspicaz sobre uma marca Portugal que se baseia no património. Obrigado, até à próxima edição.